Olá, estamos com mais uma roda de conversa sobre trajetória profissional de sucesso. Hoje com a Andréia Turler e com o João Tavares. E vamos falar sobre psicodrama. Obrigada, Andréia. Obrigada, João, pelo convite. Boa tarde, boa tarde. E bom trabalho para a gente. Eu sou a Viviane. Agradeço a oportunidade de estar com vocês aí conversando. Que bom, Andréia. Que bom, João. Eu sou a Viviane e estou com a Vanessa e com o Leonardo aqui, somos da Solvi RH. E a gente vai falar sobre psicodrama, sobre a trajetória aí de vocês, né, nessa área. Mas antes disso, eu vou apresentar um pouco do currículo de vocês, um currículo vasto aí, né? A Andréia, ela tem 22 anos de experiência, é psicóloga, psicodramatista e mestre em saúde da mulher e da criança. Tem MBA em gestão de pessoas e outras especializações. E tem docência, né? Professora também de psicodrama. Tem formação em saúde, saúde pública e clínica. Essa é a Andréia. E o João... E é psicodramatista. Sim, até comentei. E o João, que é psicodramatista também, está no Estúdio Psicodrama do Rio de Janeiro há 32 anos, né, João? É bacharel em Ciências Econômicas desde 1970, em Ciências Sociais pela PUC desde 1983, Ciências Econômicas é pela UF, aqui no Rio de Janeiro. A UF no Rio de Janeiro. Especialista também em recursos humanos, tem formação em sociopsicodrama, role-playing, pesquisa e aplicação e especialização em teatro também. Né, João? Tem 2 discos gravados também. Tem 2 discos gravados e tem 2 discos, 2 livros editados. Tem 2 livros, né? Até aquele Mutação e Criação, né? E tem um antes, que é o Dor Amor, que são poesias, é verdade. E esse Mutação e Criação fala lá que o poder de criação no caos, né? Eu amo essa frase. Que a gente tem... do caos que se cria. A gente Por incrível que pareça. Né, de criar no caos. Enfim, e aqui é uma criação que a gente vai fazer juntos nessa roda de conversa. Vamos conversar um pouquinho. E acho que as pessoas querem ouvir mais de vocês aí sobre o que levou a escolher essa profissão. E vocês podem falar um pouquinho sobre essa trajetória profissional? Aí quem começa, pode ficar à vontade, tá, gente? Andréia, ladies first. Bem, assim, eu fiz formação em magistério, né, de segundo grau. Então, ali eu já comecei a ter contato com a psicologia, né? Fiz formação de professores, né? Sou professora de 1ª a 4ª série. E aí eu comecei a ter contato com a psicologia e achei interessante e prestei o vestibular, né? E entrei para a UF em 91, né? E a formação foi muito importante, assim, né? Eu acho um marco que eu destaco é a questão da mudança de currículo, né? Eu peguei uma mudança de currículo na UF, então, assim, ela era mais biomédica, o curso era mais biomédico e depois passou para mais social, né? Incluindo filosofia, antropologia, sociologia, análise institucional, grupos. E aí a psicologia começou a fazer mais sentido para mim, né? E aí, então, essa virada de currículo foi super importante, né? E sempre busquei, assim, essa questão dos estágios, né? Tanto os curriculares quanto fora também da faculdade. Então, fiz na Prefeitura do Rio, fiz no CPP2, ou seja, buscando a prática, né? Que eu acho que é o que dá o sentido, né? Olhar para a teoria muito a partir do que ela ajuda a produzir, o que ela ajuda a interferir na prática, né? Então, a minha formação ela foi muito em torno disso. Então, as práticas que eu ia desenvolvendo, eu buscava instrumentos teóricos para me auxiliar naquela prática, né? Então, eu me formei e fui para a saúde pública. E aí, o meu percurso é todo na saúde pública, né? Desde uma prefeitura de Resende, que eu entrei pelo RH, né, entrei pelo treinamento, né, com a guarda municipal, com os trabalhadores da prefeitura, e depois eu fui para a saúde mental.
E isso em Resende, né, uma outra cidade, e aí depois eu voltei para o Rio, para uma cooperativa de saúde. Então, trabalhar essa articulação de grupos, né, você articular trabalhadores em torno de um objetivo que é gerar, produzir trabalho de uma forma organizada, né, organizando-se coletivamente, né. E aí eu fiquei nessa cooperativa e depois foi aí que eu busquei o MBA, né, em gestão de pessoas, porque lá trabalhava muito nesse suporte aos cooperados, eram profissionais de saúde que estavam atuando, cuidando nas residências. E aí eu busquei o MBA como uma ferramenta, né, e foi aí também que eu tive um encontro com o João, né, e com o psicodrama, né? Então, uma coisa que eu sempre coloco, eu não tive essa oportunidade na minha formação, né? Então, hoje poder estar na Santa Úrsula com um currículo que traz o psicodrama na grade, eu acho que isso é um diferencial super importante, né? Mas aí eu encontro o psicodrama, né? A gente fazia muitos eventos, né, para poder, né, o treinamento, o desenvolvimento das equipes. E aí a gente convidou o João para uma semana de enfermagem, né, um evento comemorativo, que a gente queria algo que mexesse, algo que fosse mais forte, né, no sentido de experiência, né. E aí, a partir daí, a gente desenvolveu uma turma de formação na cooperativa, a gente desenvolveu com ele um grupo de escuta, né, um grupo de cuidado com esses cooperados dentro da cooperativa. E aí começou o psicodrama com várias aplicações com o João, em instituições, né? Sempre com esse marco, eu acho, que é a saúde pública. Depois eu fui para o INCA, trabalhei no INCA na assistência, e a partir do INCA desdobrou todo um trabalho também de apoio institucional. Foi uma função que o Ministério da Saúde utilizou, que foi colocar profissionais dentro das instituições para apoiar e sustentar os grupos e as equipes, né? Então, é um elemento externo que traz ferramentas, que traz aí para esses profissionais outros elementos para ajudar os grupos a pensarem em suas práticas, seu trabalho, né? Então, muito ancorado na análise institucional também. Desenvolvi psicodrama também nesses trabalhos. Então, assim, a partir daí foi o apoio institucional, que é o que eu desenvolvo hoje no Instituto Fernandes Figueira. E hoje eu estou no Antônio Pedro, né, que é um hospital universitário aqui em Niterói, e estou na área assistencial. Então, sempre eu acho que o encontro bom que eu tive no INCA foi com a Política Nacional de Humanização, que eu acho que é uma política que traz isso. Então, o trabalho está aí para ser reinventado, está aí para ser construído coletivamente pelas equipes. E isso foi algo que marca, né, todo o meu percurso, né? E que foi muito interessante porque também foi um encontro com professores, né, que eu tive. Então, quando eu cheguei no INCA, eu me encontro com professores da UF que estavam no Ministério tentando implementar uma política que trouxesse um pouco todas aquelas coisas que a gente pensava na universidade. Então, foi muito bom ver, né, todo aquele pensamento ali em prática, né, interferindo, né, tentando melhorar o SUS e as práticas de saúde pública, né, nos diversos campos, né. Então, acho que foi isso, e hoje isso é o que eu trago para as minhas práticas, né? Hoje no Antônio Pedro, no Fernandes Figueira. Então, esse é um pouco o percurso. E a clínica, né, que sempre tá presente também, mas também com essa marca, eu acho. Não sei se contemplou ou se tem alguma questão, alguma pergunta. Não, você contemplou. João, você quer falar aí sobre a sua trajetória? Pode compartilhar conosco? Sem dúvida. Mas eu quero complementar a Andréa Tuller, que tem uma trajetória institucional e eu não tenho, eu faço outro caminho,
mas que ela desde que ela fez parte de um grupo de formação na cooperativa que ela trabalhava, ela esqueceu de dizer que ela começou a fazer parte do psicodrama e hoje, durante um tempo, ela começou a ser aluna, depois de aluna ela passou a ser ego, como professora, ego auxiliar do estúdio psicodrama. Ela esqueceu de dizer, mas isso sustenta, desde que eu conheço a Andréia, é o psicodrama que eu conheço com ela. A parte institucional está lá e ela continua no estúdio como ego auxiliar, uma grande ego auxiliar, uma grande psicodramatista, certo? Eu quero Bom, também, João, aproveitando o gancho, que a Andréia é minha professora querida, foi minha professora. eu sei, por isso que nós estamos aqui. Através da Andréia que eu conheci o psicodrama e sou apaixonada por psicodrama, pelo Moreno. Então, fala mais um pouquinho aí pra gente, ainda mais que você é do estúdio de psicodrama, a gente quer ouvir, João. Obrigada. Olha, eu vou começar lá atrás, porque eu tenho, na verdade, 30 anos, 40 anos aqui no Rio, mas eu tenho 73 anos, então eu tenho uma vida na vida, né? A vida. Eu não queria nada disso. Na minha vida nunca apareceu assim, eu quero ir para cá. Eu queria ir para a aeronáutica, mas eu sou não vou te contar rapidamente. Eu sou daltônico, descobri que era daltônico aos 15 anos, não podia. Era o primeiro aluno para entrar para a aeronáutica, mas eu não posso porque eu troco as cores. Fiquei perdido, fiz orientação vocacional, deu, sei lá, ciência social, deu psicologia, até psicologia deu magistério. Bom, eu fui fazer economia e administração e fiquei com a economia. E me formei economista. Trabalhava no IPEA, ganhei bolsas de estudo para os Estados Unidos. Aliás, eu estou escrevendo um terceiro livro e estou exatamente nessa parte. Então, ia ser um economista bem legal, assim, enquadrado. De repente, por várias razões que não são psicodramáticas nem econômicas, eu fui embora para São Paulo e fui trabalhar como economista, né? Como economista. E trabalhando como economista, eu conheci uma pedagoga e que chegou para mim e falou, eu trabalhei dentro do serviço, a Secretaria do Bem-Estar Social de São Paulo, né? Marta Terezinha era da coordenação, era uma assistente social. Eu trabalhei como economista de lá, conheci a Gessila, que era uma pedagoga, e ela falou, você tem que conhecer o psicodrama. Eu fazia teatro também naquela época, eu sempre fui meio pole. As coisas foram aparecendo na minha vida e eu fui dando conta. Eu nem queria ir tanto por ali. Às vezes apareceram, aí eu tive que dar conta. Aí eu trabalhando com a Gessila me apresentou o psicodrama. Marisa Grebe, que eu não conhecia, mas hoje eu já conheço bastante, a minha amigona. Na verdade, peraí, pagou aqui, voltou. Marisa Grebe me viu no teatro, marcou uma entrevista comigo, eu já ia conversar com ela para conhecer o psicodrama, que a Gessila tinha me indicado. Ela falou para mim, eu me lembro até hoje, ela falou, João, você é um psicodramatista nato, então eu quero passar para você tudo que eu sei. Eu falei, naquela época eu fiz um solilóquio, sabe o que é solilóquio? Uma conversa interna com a gente. Eu falei, essa mulher quer me comer. Mas não queria não, ela queria passar as coisas para mim. E aí eu entrei no psicodrama com Marisa Grebe, nunca soube o que era psicodrama, nunca, absolutamente. Eu acho que eu pensei que eu ia pela economia, ia pela música, talvez, mas psicodrama é uma novidade. Eu não quis entrar na área da psique. Eu acabei entrando, porque desde a faculdade eu falava, eu sou cientista social, vou ter que entrar nessa área. Mas eu nunca pensei em ser psicodramatista. Bom, para encurtar, eu fiz em 2 períodos, a escola eram 3 anos. A escola de Marisa Grebe já é uma dissidência do psicodrama quadradinho. Psicodrama clínico, pedagogo, pedagogo, médico, psicólogo. Marisa Grebe abriu uma escola nos anos 71. Eu estava chegando em São Paulo em 71, que eu fui morar em São Paulo, e, na verdade, ela abriu uma escola saindo do movimento psicodramático meio quadrado. Ela falou, não, psicodrama é terapêutico pedagógico. E abriu a Roleplay Pesquisa e Aplicação voltada para qualquer profissional que queria fazer psicodrama. E aí eu fui convidado e eu entrei, trabalhei com ela terapeuticamente, e depois no curso. Fiz o curso em São Paulo, né? Eu fui para São Paulo por outras razões, por razões afetivas. Eu me apaixonei, fui para São Paulo, montei uma comunidade em São Paulo. Não fui para trabalhar. Acabei trabalhando de economista e lá conheci o pessoal de psicodrama e me instalei com Marisa Grebe, né? Eu fiz o curso em duas vezes, e no meio eu fiz um disco, eu também tenho essa parte artística.
Aí eu fiz, e quando terminei o curso, eu me lembro que aqui, que eu vim parar no Rio. Eu não sabia o que ia acontecer na minha vida. A minha vida sempre esteve um pouco aberta. Nunca, né? Aí talvez disso que a gente fala que é do caos que se cria. Porque aqui uma ex-cunhada, concunhada minha, que trabalhava no posto de saúde Santa Rosa, Arouca, hoje em dia, que é um posto de saúde importante, falou, olha, nós precisamos de uma pessoa lá para trabalhar o grupo. Aí eu vim, e eu tinha um companheiro na época, Maurício Telarori, que era um monge budista, e era um psicodramatista que se formou na escola também depois de mim. E simplesmente a gente veio aqui, Cristina Boareto, uma sanitarista, uma médica sanitarista, dirigiu o posto e falou, olha, eu quero que vocês venham abrir aqui em Niterói uma formação em psicodrama, em sócio-psicodrama. No caso, a gente chamava de psicodrama. Nesse veio Marisa Grebe. Marisa Grebe, vamos lá, Marisa Grebe. Eu falei, vamos lá que eu seguro. Bom, me mudei para São Paulo, com um disco pronto, estourando no mundo, no país, mas o psicodrama aqui também, veio com o Maurício, e começamos a implantar, cada 15 dias a gente vinha para cá para fazer o curso, eram turmas enormes, com médicos, enfermeiros, assistentes sociais, artistas, era uma coisa muito interessante. E nós passamos um tempo, meu companheiro morreu, eu não vou nem contar aqui, eu continuei, o psicodrama foi caminhando, 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 chegou uma hora que eu fui para o Rio de Janeiro. O estúdio psicodrama é mais uma ideia que eu tenho de que o estúdio psicodrama estava aqui em Niterói, o estúdio psicodrama foi para o Rio de Janeiro. Acho que há 10 ou 11 anos que nós vamos para o Rio de Janeiro. Nesse interim, eu comecei a entrar na parte de ecologia, implantei uma reserva florestal a 1.400 metros lá em Friburgo, perto de onde a Andréia veio, da família da André, por incrível que pareça, a família Tuller trabalhava comigo no mato. Bom, mas isso tudo foi juntando, Aí eu comecei a trabalhar com ecologia, abandonei um pouco aqui, mas voltei. Há 11 anos eu voltei e voltei para o Rio de Janeiro. Aí o estúdio se implantou lá. Eu já tinha, antes disso, eu já tinha trabalhado com a Andréia já estava aí, já tinha trabalhado na parte, né, da cooperativa, ou seja, é muita coisa. Eu tenho até um histórico, eu tenho um texto sobre eu no meio dessa confusão toda, porque é uma dissidência da dissidência, porque eu, inclusive, sou um economista, um cientista social, né? E me meti na área da psique, do psicodrama, tenho uma visão da psique bem diferenciada. Nesse interior eu fiz 2 livros, um de poesias e o outro de Mutação, que Viviane conhece. Fiz 2 discos, ou seja, estou fazendo o que posso porque a vida é curta. E hoje estou centrado no psicodrama. Ontem eu estava falando com a Marisa Grebe, que foi a minha mestra, e é minha mestra até hoje, e supervisora. Eu falei, Marisa, eu estou escrevendo a parte paulista da minha vida, que eu chamei de Paz e Amor, e sem dúvida o psicodrama me deu uma centrada na vida. O psicodrama conseguiu que eu arrumasse toda essa polivalência que eu tenho, né? O psicodrama me deu uma centrada. Foi muito bom. Sem o psicodrama eu estaria... Não existe si, né? É só assim, eu estaria meio desnorteado. Ele me norteou. A noção de papéis, a noção de outra psique, a noção de polivalência. É muito interessante. O psicodrama realmente me deixou no eixo. Lógico que a gente sai, né? Às vezes o coronavírus tira a gente do eixo, tudo tira a gente do eixo. Mas eu volto para o psicodrama e hoje em dia tem sido mais uma coisa, aquela coisa, o crio-deprime, né? A gente no virtual, trabalhando com psicodrama no virtual. De mim foi retirado, assim, de repente, o tablado, o tete-a-tete, para ego, a grande ego, Andréa Tura, que entra nas dramatizações, participando. Nós não temos isso. Agora é tudo aqui, olhando um para a cara do outro, né? E estamos fazendo o que podemos. E aí entra você, Viviane. Entra você já numa linha que é desdobramento da Andréa, aluna da Andréa, que vem aqui, já é o retornelo. Você, Viviane, é o retornelo. Eu acho ótimo, porque a rede vai se fazendo a si mesmo. E é onde o braço da gente alcança. E eu me sinto bem, muito obrigado por me chamar a estar aqui conversando com você. Sobre recursos humanos, em São Paulo, a gente trabalhava bastante com recursos humanos. Fizemos algumas coisas, mas eu nunca fui de trabalhar em empresa. Mas fiz seleção de pessoal, instituições do governo, a gente trabalhou com psicodrama, a Andréa participou.
E é interessante porque esse veio recursos humanos, eu nunca entrei muito, mas o psicodrama em São Paulo entra muito. Aliás, o psicodrama em São Paulo é muito mais desenvolvido que no Rio de Janeiro, né? A Andréa mesmo foi fazer um treinamento de, sei lá, de médium, né? Ela foi a São Paulo fazer dramatizações que ela podia ter feito aqui. Bom, então estamos aqui tocando pau na lenha, né? Em plena coronavírus, né? Tudo bem, Viviane? Quer saber mais alguma coisa, Viviane? Foi rápido demais? Tinha muito ouvir vocês. Pode falar, Andréia. Andréia quer falar. Não, é que esse ponto que ele trouxe, eu acho que é interessante, porque a gente, né, várias aplicações, né, que são, assim, trabalhos que você desenvolve a partir de uma demanda, né, ou seja, a instituição chega com uma proposição e a partir daí você constrói com jogos, né, todo um trabalho para ajudar aquelas equipes, né, para, né, fazer com que, né, por exemplo, PSF, né, era uma mudança de modelo de cuidado. A prefeitura estava começando um outro tipo de trabalho. Como que então se montou aí um trabalho 3 dias, né, 8 horas por dia com as equipes todas as equipes, com psicodrama. Durante um ano e meio em todo o grupo. Com psicodrama para que essas equipes pudessem estar se recolocando, né? Porque é um se recolocar, né? Vamos cuidar de um outro jeito. Então, assim, muito nessa questão do desenvolvimento de equipe, desenvolvimento de pessoas, mas também seleção, né? A gente chegou a fazer com psicodrama essa questão sociométrica, né? Uma avaliação ampliada, então não é só o avaliador, mas todo mundo que está ali se avalia, né? Junto, e no final a gente chega a um determinado desenho, né? Então, a gente fez isso para a ENSP, né? Para a Fiocruz, no sentido de uma entrada de residência, né? E também para alguns grupos, né? Algumas empresas, assim. Então, eu acho que o psicodrama, ele atravessa, né? Ele transversaliza aí, tanto nessa questão do desenvolvimento quanto na seleção, mas é uma aposta num modo diferente, né? Então, com certeza, a gente está falando de uma recolocação para quem está, para os grupos, mas também para a gente como profissional, né? Que você afirma um outro lugar, né? Então, é o tempo todo isso, né? E aí eu fiquei pensando muito quando a Viviane falou dessa questão da carreira de sucesso, né? E aí eu falei, o que é sucesso, né? Sucesso para quem, né? Porque com certeza isso é uma marca muito que se produz, né? Uma carreira de sucesso, o que é isso, né? E aí a gente se recolocar também, é sucesso para quem? Né? E aí afirmar também um percurso que pode não ser muito adequado dentro de um determinado desenho que se coloca. Dentro da hegemonia dominante. Né? Isso, a gente está sempre nesse embate, né? Então, se for pensar, olhar o meu percurso, né, o meu currículo, né, determinados olhares podem desqualificá-lo. Mas, na verdade, para mim, faz todo sentido o percurso que eu fiz. Para você e para o grupo que você trabalha. Isso. Né? E para o coletivo. A rede toda que você mantém, sem dúvida, sem dúvida. Então, eu acho que isso é importante, né? Até também para o profissional que se coloca também no lugar, né? De repente, um avaliador ou um profissional que vai trabalhar com alguma equipe, né? Então, isso eu acho que é importante. Eu fiquei pensando, né, muito nisso, nessa coisa do sucesso, né? Com certeza eu considero, para mim, eu acho que é porque me satisfaz, é algo que produz sustentação, me fortalece. Então, é por aí, né? Muito bom. Só complementando, com isso tudo, né, Viviane? Agora, pensando aqui, com 73 anos, com todo esse percurso, gente, é muita vida. E tem uma coisa, o psicodrama, ele tem uma abrangência monstruosa. Ele vai do pessoal, do trato pessoal, que a gente chama pessoal, que é o mínimo grupo, é o terapeuta, o psicodramatista e o cliente, às instituições, aos grupos, ou seja, às escolas, por onde eu trabalho em psicodrama, as empresas, ele tem um leque monstruoso. Ele trabalha desde a empresa até o pessoal. Eu chamo tudo é terapêutico pedagógico, onde eu trabalho, tá? Não é separado, é terapêutico pedagógico. Aí você pode usar sociodrama, onde nós já vimos no outro dia, virtual. Nós podemos trabalhar com psicodrama, com textos das pessoas mesmo. Nós podemos trabalhar com jogos dramáticos, ou seja, o psicodrama é um leque enorme.
e, com certeza, dentro de posturas abertas. Ele já nasceu como contravenção, né? Moreno era vizinho de Freud, lá em Viena, 1900, sei lá, né? E Freud botava todo mundo para falar de costas para ele, Moreno ia para a rua para trabalhar com os grupos. Então, assim, são duas matrizes da psique bem diferenciadas. Ambos médicos e psiquiatras, não era nem psicólogo, mas eles vão caminhos separados. Eu sempre falo que o psicodrama tem uma matriz meio, né, diferenciada. Ele é da medicina, ele é da arte. A arte entra direto e refaz aquela coisa de psique quadradinho, né? Mas vendo isso tudo e vendo o nosso percurso assim, Viviane, quantos anos você tem, Viviane? Tem que revelar aqui ao vivo? Ah, meu Deus! Tem 22, ponto. Então, Tenho 22 há algum tempinho já, então vamos ficar com 22. mas, de qualquer maneira, é um trajeto, é um trajeto enorme que já alcança gente nova, né? Muito bom isso, rever isso tudo, entende? Eu estou escrevendo sobre isso tudo, eu acho que até o final do ano a gente vai soltar um livro, a Andréa vai estar e mais gente, que é sobre esse percurso do psicodrama nosso, né? Eu acho que a gente vai soltar um livro. Que Então é maravilha. muito bom que está aí, muito bom. Não, Muita coisa, muita coisa. muita coisa, é assim, e realmente essa questão que a Andrea comentou sobre o sucesso, foi até algo que a gente também ficou pensando. E essa iniciativa de trazer histórias, né, de trajetórias profissionais de sucesso, veio muito com essa questão da pandemia, porque a pandemia fez a gente rever um monte de coisa, rever a vida, será o que eu fiz valeu, não valeu? E aí a gente acabou chegando nesse assunto de trajetória profissional de sucesso, sim, por que não? O sucesso tem que ser somente ligado a dinheiro? Não, pode ser ligado a outras coisas. E assim, eu vejo duas trajetórias de profissionais de sucesso aqui. A Andrea já foi mais com uma escolha mais amadurecida, o João já quis outras coisas, acabou não tendo a questão da daltonia que você comentou, mas isso não te impediu e hoje você está aqui. Então, assim, a gente quis trazer esses incentivos, essa inspiração para as pessoas e para nós mesmos, né? Porque por mais que as coisas às vezes não aconteçam daquela forma que a gente planejou, retilineamente, é verdade. A gente pode sim ter sucesso, pode sim ter realização e a gente está buscando isso. E a gente tem pensado muito nisso também. O que é sucesso, Andréia? O que é sucesso? O que é trajetória profissional de sucesso? As pessoas podem sim ter uma trajetória profissional de sucesso naquilo que fazem. E eu também enxergo o sucesso assim, você sendo potente, você conseguindo realmente utilizar seus talentos, as suas habilidades. Criando, né? Criando no caos. E é do caos, e é do caos. Dos seus papéis. E aí, assim, eu queria até que a Vanessa está lendo sobre psicodrama, ela também agora está querendo conhecer mais, interessada. Vanessa, se você quiser trazer aquele trecho lá sobre papéis e pedir para eles falarem um pouquinho sobre, eu acho que cabe. Você quer? Sim, na verdade eu coloquei no mudo porque tinha bastante ruído atrás, mas eu estava com o ouvido atento. E a trajetória de vocês é extensa, né? Então é até difícil pontuar uma pergunta específica. Mas eu tinha falado, Vivi, era sobre os encontros, vocês já mencionaram. Eu acho que tem gente que faz um planejamento certinho, segue passo a passo, mas responder os encontros que vão ocorrendo na vida também são bastante interessantes. Eu li hoje sobre isso, que era: o ser humano se torna eu pela relação com você. À medida que me torno eu, digo você. Todo viver é real encontro. É uma frase do Martin Buber. Vocês conhecem o autor da área de vocês. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre o encontro pela perspectiva do psicodrama, por favor. Andréia, queres, Andréia? Fala, Andréia. Eu acho que o encontro é fundamental, né? Ou seja, isso eu acho que é um grande diferencial, né? Quando o Moreno traz, que é na relação, né? Então tem aí um poema, né? Um texto do Moreno, aquela coisa dos olhos, né? Que aí vai
né? Que é isso, né? E você poder um encontro cada vez mais real, né? Então, eu acho que é isso que, de alguma forma, o Moreno traz no sentido assim, como é que eu vou na ação, na prática, na possibilidade de ação e de criação que a dramatização traz, né? E com todas as suas técnicas, você poder estar num encontro cada vez mais real, né? Então, eu não estou ali projetando ou trazendo nada, né? Outras questões, não estou falando com uma outra pessoa, então não estou aqui com a Vanessa, que está aqui na minha frente, e, de repente, falando com a Viviane, com questões que aconteceram, né? Trazendo para essa relação, ou seja, eu poder estar aqui realmente cada vez mais inteira com a Vanessa, podendo enxergar a Vanessa, e a partir daí a gente, né, ver o que esse encontro de alguma forma produz. Então, isso eu acho que o Moreno traz muito, que é todo o percurso, se a gente for pensar no desenvolvimento, né, essa questão, como é que você vai, você traz marcas dos scripts sociais, das conservas que ele fala, né, que são os papéis que, de alguma forma, tem certos modelos que são hegemônicos, que estão aí colocados. Então, quando a gente fala do sucesso, né, nós temos marcas, mas como é que eu vou, no meu percurso e nos encontros que eu vou produzindo, eu vou afirmando um lugar que é meu, né? Então, eu vou, de alguma forma, me afastando e podendo criar. E, para isso, a aposta dele na dramatização como um instrumento importante de liberar a espontaneidade, que a gente vai perdendo, né? Segundo Moreno, a gente vai perdendo isso, porque essas marcas, esses scripts vão, de alguma forma, nos tolhindo. Então, a dramatização como um recurso importante para abrir essa espontaneidade, para eu me tornar cada vez mais espontânea e, por aí, com possibilidade de criar, de recriar esses lugares, esses papéis que estão aí colocados para mim, né? Eu acho que isso é importante, assim, eu acho que é muito essa marca no sentido da rede e dos grupos que a gente vai participando. Isso eu acho que é super importante quanto sustentação de uma prática, né? Então, isso, para mim, no meu percurso é muito forte, né? No sentido dos grupos. Então, quando eu falo da cooperativa, foi um projeto que a gente cria com pessoas que têm também, né, um projeto que é comum, né? E é isso que, de alguma forma, vem repercutindo em todo o trabalho, né? Também com as equipes, no sentido do que é comum, o que articula essa equipe, o que produz potência para o grupo, né? Então, a dramatização como um recurso importante aí, né? Eu ia até aproveitar tudo que você disse, André. Eu sei que o Léo também deve estar doido para fazer alguma pergunta. Com certeza vocês vão ter oportunidade de responder. Mas você mencionou que na tua trajetória você atuou no ramo empresarial, certo? Então, de que forma essa atuação com o psicodrama dentro da empresa, você já até mencionou algumas coisas, né, da pessoa poder agir mais como ela mesma e tal, mas quais as técnicas principais que levam a esse resultado, né? Da pessoa conseguir trazer a sua potência e trabalhar com inteireza, né? Vanessa, antes que a gente passe... Espera aí, Andréia. Antes que a gente passe para a aplicação, eu acho que a sua pergunta do encontro é legal, porque é o seguinte, o psicodrama, o eu no psicodrama, no Moreno, não é um eu abstrato sozinho. É um eu de relações. Em relação. Não, tá? O eu abstrato não existe. O eu é formado com os papéis que vão se formando, os seus escritos, seus conteúdos, as suas mudanças. Então, o encontro é sempre, tanto é, o encontro não é o encontro com o abstrato, é o encontro com outro ser e com o mundo, tá? Com as relações, basicamente relações humanas, né? Lógico que ele nem falava de meio ambiente, hoje em dia a gente já fala, mas sem dúvida que esse encontro é relação. O eu não existe sozinho. Mesmo eu cuidando de você sozinha, você está falando das suas relações e eu das minhas, tá? Então, esse encontro, porque o Moreno tem aquele olho no olho, eu te olharei com os seus olhos, você me olhará com os olhos. É a inversão total. A tele é uma categoria que não existe na psique clássica, que é o que proporciona o encontro. É bateu. Eu até que falo de Tonho. Tonho é quando bate tudo, a gente se apaixona e vai parar no Everest, sem saber por quê. Então, o encontro implica numa relação
sempre, né? Não é eu abstrato e contando outro abstrato, são relações, né? Tá entendendo? Sim, perfeitamente. A gente ainda não falou assim explicativamente sobre os papéis, né, para quem está assistindo, mas Isso. antes disso, né, você está no ambiente de trabalho, você está assumindo o seu papel de trabalhador, de colaborador naquele espaço. Não tem mais só o eu abstrato, é eu em relação aos meus colegas, eu em relação ao meu ofício, né? Por isso eu pedi para vocês comentarem, porque às vezes rola um conflito, né? Da pessoa com, ela já está ali fazendo automaticamente, né? E Às trazer vezes, sempre, always. para o propósito é muito importante. Acho que Mas eu acho interessante passar direto assim. E nas empresas, como é que isso se dá, né? Que é isso que você está perguntando, né? Sim, por favor, obrigada. E, assim, só para essa coisa que você falou, então, quando eu estou ali no papel de trabalhador, com certeza, diversos outros papéis estão ali também me atravessando, né? Então, é isso, né? Então, e com certeza, quando a empresa abre um espaço desse, ou seja, convoca o psicodrama, ela quer uma mudança, né? E quando abre um espaço desse, também é um espaço de cuidado, né? Porque com certeza o que a gente vê nessas experiências é cuidado com o trabalhador, né? Porque você está ali, de alguma forma, colocando aquele trabalho em análise, né? Com jogos, com as técnicas, né? Então, por exemplo, quando você dramatiza uma cena, por exemplo, no espelho, que é uma das técnicas, né? De repente eu faço uma postura e quando o ego entra fazendo espelho, a pessoa, né, se surpreende ou resiste, né? Fala, não era assim que eu fiz, não foi bem assim, né? No sentido que uma outra forma, né? E muito impactante, né? Porque essa questão de você se ver ali, né? Então, com certeza, quando isso acontece, a gente está ali focando, né? Aquela equipe, aquele trabalho, aquele processo que é comum daquele grupo, mas também a gente está cuidando, né? Porque é também uma oportunidade de cuidado e de cada um também se cuidando, porque com certeza cada um ali vai olhar o outro, vai conhecer mais o outro e vai entender também como que aquele grupo ele funciona, né? Como que... Isso é importante que a André está trazendo, que é o seguinte, não somos só nós, no psicodrama, a gente geralmente trabalha, para quem não sabe aí, a gente trabalha com diretor e com egos auxiliares. Mas o grupo, todos são egos uns dos outros. Todos se ajudam. Tudo bem que tem uma direção, vamos lá. Tudo bem que tem um ego treinado para se jogar lá. Mas todos, né? Todos estão, né, mexendo uns com os outros. E com certeza, Vanessa, é o papel que está lá o profissional, mas junto com a Andréa estava falando, o papel de né, tá lá de mulher, de homem, de filho, está tudo lá, né? É muito interessante. É um maçaroco razoável. Olha, nós vamos entrar em 10 minutos que faltam, tá? Para 1 hora. Sim. Vou dar oportunidade para o Léo participar aí com a gente. Ficou claro, Vanessa? Muito, muito obrigada. Bom, eu queria primeiramente agradecer aos dois convidados por estarem cedendo esse momento para a gente. É tão bacana poder conversar sobre isso. Pena que a gente tem tão pouquinho tempo, 1 hora só, que esse é um assunto que a gente poderia se estender bastante. É verdade. Até faço essa proposta vivida, a gente tem um segundo encontro, né? E assim, acho que tem 2 elementos históricos aí que são extremamente terapêuticos, né? Um deles é o elemento artístico e o outro é justamente o elemento social. Como o João bem disse, né? O eu só é ele por conta de outros, né? Atravessado por outras pessoas, né? Então a gente tem aí ao longo da história diversas pessoas, diversos pensadores que trabalharam com elemento artístico, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a Anísio da Silveira, outras pessoas que trabalharam com elemento social, como o Pichon Rivière, né? Com os grupos operativos, e eu acho que um grande diferencial do Jacob Moreno foi justamente ter unido esses 2 elementos e ter criado o psicodrama, né? Que tem um elemento justamente social e o elemento artístico. Eu acho muito bacana, extremamente terapêutico e hoje utilizado em diversas abordagens, né? A gente vê a TCC, por exemplo, da sala de aula
laboratórios. Na sala de aula, exatamente. A gente tem hoje a constelação familiar que bebe um pouquinho dessa fonte também. E eu queria saber de vocês se vocês tiveram alguma inspiração, alguém que inspirou vocês, alguma figura que vocês, sem ser o Jacob Moreno, é claro, e sem ser um ao outro, que eu imagino que vocês também devam se inspirar muito. Se tem algum psicodramista que inspirou vocês no trabalho de vocês. Dramatista, menino. Psicodramatista, perdão. Psicodramatista. Olha, eu posso falar direto que é o seguinte, quem me inspirou, já falei isso, o psicodrama foi Marisa Grebe, que é uma pedagoga que hoje tem 80 anos, que montou a Roleplay Pesquisa e Aplicação nos anos 70 em São Paulo, fazendo um percurso diferente da hegemonia psicodramática médico-terapêutica, né? Então, para mim, Marisa até hoje é uma inspiração máxima, é uma mulher. Eu geralmente me inspirei muito em mulheres, porque realmente estamos aqui os rapazes, mas as mulheres para mim são fatais. Não é nem para trepar, é para fazer produzir um mundo e um mundo diferente, né? Então, eu me inspirei muito em muitas mulheres fantásticas. Eu acho que Marisa Grebe, eu falei isso ontem para ela foi fundamental na minha vida, e ela foi um encontro. Realmente, com Marisa Grebe foi um encontro. É lógico que tem encontro eu e Andréia, mas com Marisa Grebe foi um encontro enorme, né? É uma diretriz monstruosa. Aliás, eu sempre me liguei no psicodrama, via Marisa Grebe e toda a filosofia da PUC, na FAS, que veio por Marisa Grebe. Eu não me meti no resto do psicodrama. Eu fiquei com Marisa Grebe, né, até hoje. Pode só o nome dela, por favor, que eu não consegui captar. Marisa Grebe. Grebe. Grebe, G-R-E-E-B. Marisa Grebe, uma pedagoga que montou uma escola em São Paulo que chama-se Roleplay Pesquisa e Aplicação, da onde eu vim. E eu replico um pouco o que Marisa Grebe propõe no mundo. Legal. Entendeu? É como o Leonardo falou, realmente o João é uma marca, né, no meu percurso, né? Mas com certeza, assim, eu acho que é interessante que tem, com certeza, os pensadores, né, os teóricos, né? Então, quando eu falei da mudança do currículo que eu vivenciei, foi isso. Então, trazer análise institucional, Deleuze, Guattari, né, Sueli Rolnick, né, e diversos professores também, né? Então, né, um livro que a gente utiliza muito e que é fundamental para entender essa história, né, é o da Cecília Coimbra, Guardiãs da Ordem, que tem um capítulo, ela vai trazer todo o histórico, né, das práticas psis, né, num momento lá nos 70, e cada capítulo é um grupo, né? Então tem um capítulo lá do psicodrama que fala dessa história toda, dessa perspectiva que o psicodrama traz em termos de prática. Então a gente traz, com certeza tem esses autores que são marcos, né? Mas também tem os encontros reais, né? Então os presenciais, virtuais. Isso. Né? Os professores, eu acho que profissionais que eu trabalhei durante o meu percurso, né? Eu acho que é sempre importante isso, né? Andréia, só uma curiosidade agora. Mais homens ou mulheres que fizeram bons encontros com você nesse campo, por exemplo? Há muitas mulheres, né? Tá legal, tá legal. É o feminino que eu brinquei. Mas tem também, assim, homens diferenciados, né, que trazem aí uma marca importante nessa linha, né? Então, tanto na saúde pública, na PNH, né, os grupos. E aí eu acho que é isso, né? Uma coisa que me marca muito é a questão do coletivo, né? Então, são coletivos que eu vou participando e que vão se agenciando e produzindo aí uma força, né, de criação, né, e de produzir práticas afirmativas e que fortaleçam. Então, com certeza, a questão do coletivo é muito forte. Então, a PNH, a Política Nacional de Humanização, os coletivos que eu participei, isso tudo com certeza, né, são... Então, eu acho que em termos não de um lugar, né, que eu acho que às vezes pode ser uma tendência, né, aquele que me marca é aquele que de alguma forma está num lugar diferenciado, não. Ele está aqui comigo e de alguma forma é um vetor de força.
que provoca e que desloca e que ajuda nessa criação constante, que é o que sustenta a gente, né? Então, também dessa forma lateral, né? Não necessariamente aqui, mas está aqui comigo e produzindo junto. Rizomático, não é de cima para baixo, é rizomático, né? Isso. Vem de tudo quanto é lado. Vivi, você dirige, a gente faltam 5 minutos só em Vivi. Então, vamos lá, gente. Eu quero agradecer. Muito bom. Vamos sim marcar um segundo encontro. Vamos. É bom que a gente vai... E a gente fala mais. E essa questão, a Andréia comentou sobre cuidado, né? E tem muitas empresas que se preocupam, sim, com seus colaboradores. Sem dúvida. Investem nas áreas de recursos humanos, contratam consultorias de recursos humanos. Quem é de RH, por exemplo, e ontem foi dia do profissional de RH... Quem é de RH, puro de RH, especialista em RH, enfim, ele busca isso, esse cuidado com as pessoas dentro da organização, faz congressos em relação a isso. É um mundo aí para cuidar do ser humano dentro da organização, né? Cuidar do recurso humano dentro da organização. Então, assim, foi uma honra trazer vocês aqui, para a gente trazer mais uma técnica que pode promover cuidado, que pode promover essa interação entre grupos, entre equipes, pode desenvolver pessoas. Eu sou apaixonada por psicodrama também. Pode ajudar a pessoa a expressar os seus papéis e a entender melhor, entender o papel do outro também. Às vezes a pessoa não consegue compreender por que alguém está agindo de tal forma. Enfim, traz uma empatia. O psicodrama é maravilhoso, gente. E eu agradeço muito. Como você gosta? Gosto. Só é porque você fez um bom encontro com o André. Estamos aqui fazendo outros bons encontros. Que ótimo. Muito obrigado. Da minha parte. Está sendo um bom encontro para você, João? Sem dúvida. Que bom, obrigada. Desde que você sorriu a primeira vez, lá no Sociodrama. Né, que a gente participou. Foi Que bom. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Andréia. Está sendo um bom encontro para você também, Andréia? Foi? Com certeza. Te encontrar, conhecer aí o Leonardo, a Vanessa, eu acho que é isso, né? Como que a gente vai ampliando cada vez mais essas rodas aí, né? Sim, e para vocês, Vanessa e Leonardo, vocês querem falar alguma coisa no final aí? Eu só tenho a agradecer, foi um encontro riquíssimo. Muito obrigada, Andréia e João, por compartilhar a experiência de vocês, por agregar a nossa experiência. E eu acho que trouxe bastante esclarecimento sobre o psicodrama, né, de um modo geral, para as pessoas que estão assistindo. Eu ainda tinha uma última pergunta, mas a gente está realmente indo para o tempo. Fica para outra vez. Eu quero agradecer também. Para outra vez. Fala, Léo. Quero agradecer também a presença dos dois. Foi um prazer conhecê-los. Adorei o nosso papo. Vou cobrar da Vivi num segundo encontro para a gente conversar mais. Eu acho que ficaram muitas perguntas ainda. Apesar do encontro ter sido muito esclarecedor, acho que é um assunto que dá para a gente aprofundar bastante e é muito interessante. Tá bom? Muito obrigado, João. Muito obrigado, Andréia. Obrigado a vocês. E Vivi, é o seguinte, dos 22 anos aos 73, o grupo tem uma largura enorme. Abrangência enorme. Olha, a intenção da gente é colocar o contato de vocês também na descrição do vídeo, tudo bem? E aí depois vocês me passem o do Estúdio Psicodrama para encontrar vocês, se quiserem. João, tudo bem, Andréia? Tudo bem. O Estúdio Psicodrama no Rio de Janeiro, né? Para as pessoas saberem que existe aí. Realmente, você comentou que o psicodrama aqui no Rio, eu estou no Rio também, não é muito difundido. Assim, quer dizer, é difundido, mas não tem muitas escolas, né? No Sul. Enfim, vamos movimentar mais o Rio em relação a isso, né? Obrigado, hein, menina? Obrigado. Pau na máquina. Para com coronavírus ou sem coronavírus. Vamos vencer esse coronavírus. Obrigada, gente. Abraço virtual. Abraço virtual. Abraço virtual. Viu, André? Ótimo encontro, tá? Beijo. Tchau, gente. Um beijo, um abraço.